Fala aí, rapaziada, beleza? O Atlético Goianiense acertou com Gustavo Campanharo e com Gabriel Barros para a temporada de 2024. Bora que eu vou te contar tudo sobre os novos reforços do Dragão. Eu sou o Vinícius Martins e você tá no canal 4 Linhas. O Campanharo é um meio-campista de 31 anos, revelado nas categorias de base do Juventude. No profissional ele disputou a Série B pelo próprio Juventude e também pelo Bragantino. E disputou a Série A do Brasileirão pela Chapecoense em 2019. Mas ele construiu a maioria das partidas da sua carreira no futebol europeu. Jogou na Itália, na França, na Bulgária, na Turquia também. E no ano passado retornou ao futebol brasileiro para disputar a elite do Brasileirão, para jogar a Série A pelo Internacional. O Campanharo é um meio-campista, como nós já falamos, que faz todas as funções do meio-campo. Pode atuar como um camisa 5, sendo o primeiro volante à frente da zaga. Pode ser o camisa número 8, né, atuando ao lado de um outro meio-campista, mas tendo um pouco mais de liberdade para chegar ao ataque. E ele também já jogou como um camisa 10, como um meia realmente, ainda na Chapecoense, no Brasileirão de 2019. Eu separei um número bem importante, bem fundamental para a gente dar esse início de contextualização de como o Campanharo atua, porque ele foi o vice-líder em desarmes no Campeonato Turco de 2022-2023, que foi a sua última temporada lá no futebol europeu. E só uma coisa que eu tinha esquecido de citar, eu separei o mapa de calor dele no Brasileirão do ano passado e também no Brasileirão de 2019 pela Chape, que comprova que é um atleta que realmente atua em todos os setores do meio campo, né? Muito mais centralizado do que propriamente aberto, mas é esse cara que pode ser o 5, o 8 e também o camisa 10. E como eu citei números isolados do Campanharo, eu fiz um comparativo de dados exclusivos do campeonato nacional, né, dele no ano passado, então dados do Campanharo no Brasileirão da Série A de 2023, com outros atletas da mesma posição do atual elenco do Dragão e no mesmo período. Vou colocar a tela para você dar uma olhadinha. Olha lá. O Baralhas teve 16 partidas na Série B do ano passado. O Rony, 15 pela Série A. Pelo Corinthians, né? O Haldney, 36 também pela Série B pelo Dragão. E o Lucas Cal, 19 pela Série A no América Mineiro. O Campanharo teve 15 partidas pelo Inter na Série A do Brasileirão. Baralhas, 5 gols. Rony, nenhum. Haldney, 2. Lucas Cal e Campanharo não marcaram gols. 2 assistências para o Baralhas, nenhuma para o Rony, nenhuma também para o Haldney. O Lucas Cal deu uma e o Campanharo também nenhuma. Taxa de assertividade no passe: 85% Baralhas, 88% Rony, 87% Haldney, Lucas Cal 83% e o Campanharo 92%. Desarmes por partida: Baralhas 1,5, Rony 1,5 também e o Haldney o mesmo número. Lucas Cal 0,9 e o Campanharo 1,7. Bolas recuperadas por jogo: Baralhas 4,5, Rony 2,8, Haldney 4, Lucas Cal 3,4 e o Campanharo 2,9. E disputas de bolas vencidas por partida: Baralhas 3,6, 51% de acerto, Rony 2,1, 44% de acerto, Haldney 4, 56% nessa taxa de assertividade, Lucas Cal 1,6 e 34% e o Campanharo 3,5, 45% de acerto nas disputas de bolas em que ele tenta, tá? E pra gente comentar sobre as características do Campanharo, né, explicar como ele atua bem brevemente, né, é um jogador que, assim, é um volante realmente, tá? Apesar de eu ter citado que ele já atuou como meia, não enxergo ele fazendo essa função nesse momento da carreira, tá? Enxergo ele de fato como meio campista e é um cara com muita disposição, com muita pegada na marcação, né, que dá o bote, que incomoda, né, estilo muito similar do Rony, do próprio Baralhas, do próprio Haldney também, né? Que cobre espaço, que faz a cobertura, que antecipa, que tem essa virtude física realmente no seu jogo, protege áreas vitais do campo, né? Principalmente ali a entrada da área, e é um indicador fundamental para os volantes, tem que saber defender esse setor do campo.
Tem um bom passe, assim, não é um brilhante tecnicamente, né? Não vai ajudar muito nas construções das jogadas, né? Mas é um atleta que quando chega, dá um passe curto, consegue virar a bola de um corredor para o outro, consegue dar um passe para frente assim, não é nada demais, mas é bom jogador, né? Eu considero o Campagnaro um bom atleta. Obviamente, no Internacional ele não ia ter espaço, né? Tanto que ele tá fora dos planos do Kudê para essa temporada, até porque ele é inferior ao Fernando que chegou recentemente, inferior ao Bruno Henrique, ao Arangues, ao próprio Bruno Gomes que veio agora para reforçar o Inter, então natural que o atleta perdesse espaço e fosse atuar em outra equipe. Agora, diante do cenário do Atlético Goianiense, eu enxergo ele como titular, cara. Acho ele mais jogador que o Rony, acho ele mais jogador que o Haldney. Não sei se o Lucas Cal deve jogar como volante, talvez ele atue como zagueiro, que é a sua posição de origem, né? Ainda nas categorias de base do São Paulo, ele era um zagueiro. Então, assim, eu enxergo ele titular aí nessa equipe, ao lado do próprio Baralhas, né? Baralhas que é uma referência do Dragão, né? Já atuou várias temporadas pela equipe. Então, a minha dupla de volantes titular seria Baralhas e o Campagnaro. Agora, se o Jair Ventura pensa isso, é outra história. Naturalmente, nesse início de temporada, nesse início de Campeonato Goiano, tá atuando o Baralhas e o Rony, né? Mas eu, particularmente, acho o Campagnaro mais jogador que o Rony. Obviamente, o Rony tem um potencial de evolução maior, né? Muito mais novo que o Campagnaro. Mas, assim, acho o Campagnaro mais jogador aí para 2024. Bom reforço, sim. Nada além, né? Não é um excelente jogador, mas acho que tem tudo para ajudar aí no decorrer desse Brasileirão. Outro reforço do Atlético é o Gabriel Barros, um atacante de 22 anos que tem passagem nas categorias de base do Ituano e do Flamengo. No profissional, ele atuou pouquíssimo pelo Flamengo, mas no Ituano teve bom momento na sua carreira, né? Ele foi peça fundamental na campanha que a equipe de Itu teve no Brasileirão da Série B de 2022, que bateu na trave, quase conseguiu o acesso à elite do futebol brasileiro. Chegou na última rodada precisando vencer o Vasco no Novelli Júnior, no estádio do Ituano, mas acabou perdendo por 1-0 naquela batalha de Itu, que ficou bastante conhecida, e o Vasco subiu para a elite do futebol brasileiro. No ano seguinte, 2023, o Barros também foi muito importante na boa campanha que o Ituano teve no Paulistão, né, daquele ano, chegou até a semifinal, acabou perdendo por 1-0 para o Palmeiras, que foi o vencedor daquele torneio. E destaque que o Gabriel Barros teve fez com que ele fosse vendido ao Internacional. Mas no Inter, contando 2023 e o início de 2024, foram apenas 7 partidas, 5 no ano passado e 2 na atual. Não conseguiu ter oportunidades por lá e não à toa, também, assim como o Campagnaro, está fora dos planos do Kudê para esse ano de 2024. O Barros, ele é um atacante de beirada, tá? Que pode atuar tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo, tá? Eu, particularmente, gosto mais dele atuando pelo lado direito, né? Acho que ele é um atleta que o jogo dele é potencializado atuando nessa posição e tendo essa responsabilidade um pouco mais pela direita. Só que assim, o melhor momento da carreira dele na Série B de 2022, que a gente já citou e você já sabe, ele atuou um pouco mais pelo lado esquerdo. O mapa de calor dele nesse torneio comprova que ele atuou pelos dois lados, só que está mais povoado pelo lado esquerdo e foi onde o atleta conseguiu desempenhar o seu melhor futebol, pelo menos até o momento aí, como jogador profissional, tá? Eu separei alguns números dele pelo Ituano 2022, 2023 e queria que você prestasse muito bem atenção na quantidade de passes decisivos e também de chutes que o atleta teve durante esse período pela equipe do estado de São Paulo. São números bons, não são números muito altos assim, mas são números bons e comprova que ele realmente teve bom momento por lá. Mas também, para não ficar apenas em números exclusivos do Barros, em números isolados, eu também fiz um comparativo da temporada dele no Campeonato Nacional, ou seja, no Brasileirão da Série A pelo Inter em 2023, com outros atletas da mesma posição, no mesmo período, do atual elenco do Dragão. Vou colocar a tela para você dar uma olhadinha. O Alejo Cruz teve 29 partidas na temporada passada no Campeonato Nacional, né? Ele lá no Campeonato Uruguaio. O Luiz Fernando na Série B pelo Dragão, 35%. O Ione... 35 jogos, desculpa. O Ione Gonzalez pelo Fluminense na Série A, 18 partidas. E o Gabriel Barros, apenas 5 que nós falamos pelo Internacional. Alejo Cruz, 3 gols. Luiz Fernando, 9 gols. Ione, 1 e Gabriel Barros, nenhum. Assistências, 6 para o Alejo, 3 para o Luiz Fernando, 1 para o Ione e 1 para o Gabriel Barros. Finalizações por partida, Alejo 1,1, Luiz Fernando 1,7, Ione 0,7 e o Barros 0,4.
Dribles certos por partida, Alejo 3,9, Luiz Fernando 0,7, Ione 0,2 e o Gabriel 0,4. E passes decisivos por jogo, 1,6 pro Alejo, 1,1 pro Luiz Fernando, 0,4 pro Ione e 0,8 pro Gabriel Barros, tá? E para explicar sobre as características do atleta, é um pontinha, né, um extremo de bastante qualidade técnica. Eu acho ele bem habilidoso. Eu gostava bastante dele no Ituano. Ele foi para o nível competitivo maior, né, que é a Série A do Campeonato Brasileiro lá pelo Internacional. E ele acabou não recebendo tantas oportunidades assim. Eu entendo que, assim, na posição dele, o Inter tem o Maurício, né, tem o Wanderson e tinha o Pedro Henrique na temporada passada, né? Os titulares eram o Maurício de um lado e o Wanderson do outro e permanecem para 2024 também. E assim, o Maurício, que atua mais pelo lado direito, tinha muitas responsabilidades e tinha a função de fechar bastante por dentro, atuando quase como um meia ao lado do Alan Patrick. E acho que não é o cenário ideal para o Gabriel Barros. E entendo ele ter sido reserva e não ter recebido tantas oportunidades. E o Maurício ter sido o titular indiscutível pelo lado direito. Pelo lado esquerdo, cara, o Wanderson e o Pedro Henrique são características muito similares. São muito mais incisivos, são muito mais agressivos em comparação com o Gabriel Barros. E também entendo eles terem recebido muito mais oportunidades em comparação com o moleque. Moleque no bom sentido, obviamente, né? Mas assim, mesmo diante do cenário, eu sentia que o Barros precisava ter mais minutos, precisava receber mais chances na equipe principal, na equipe titular, o que não aconteceu. Assim, eu entendo que é um atleta que precisa melhorar a sua capacidade física, acho o atleta bem franzino, e isso acaba dificultando em muitos momentos, né, no jogo mais físico, e entendo também que seria fundamental ele melhorar a sua capacidade de jogar por dentro, né, mas assim, é um jogador muito habilidoso tecnicamente. Eu acho que é um talento que, obviamente, não dá para atingir o mais alto nível, né? Equipes gigantes do futebol brasileiro, ou talvez no futebol europeu. Não sei se ele consegue atingir esse patamar. Mas, assim, é um atleta de qualidade, velho. Era um atleta, um jogador de bastante virtude técnica para ficar tão encostado assim. Tem bom um contra um, tem uma boa finalização, é habilidoso, como eu já citei, enfim. Eu acho um jogador que merece receber mais oportunidades. Espero que isso aconteça no Dragão nessa temporada. Não sei também, tenho dúvida se é o cenário ideal, a gente sabe, e eu bato sempre na tecla, desculpa. Quando eu faço vídeo sobre o Dragão, que o modelo de jogo do Jair Ventura é um modelo de muita força física, de linhas baixas de marcação, de explorar as transições, de explorar os contra-ataques. Não sei se assim seria o cenário ideal para o Gabriel Barros. A ver, o Dragão está contratando jogadores tecnicamente melhores, né? Veio o Danielzinho, que é um meia de origem, agora o Gabriel Barros, o Ione Gonzalez também pode ser um cara importante, enfim. A ver como é que o Jair vai adaptar o seu modelo de jogo com as características dos atletas que está contratando para essa temporada. Mas é bom atleta, espero que ele consiga recuperar o seu futebol e tem tudo para recuperar no Dragão nessa temporada de 2024. Concorda comigo? Mande nos comentários. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.